Boa noite, irmão. Paz seja convosco. Peço que todos abram a palavra de Deus no livro de Salmos 84. Que diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos altos do Senhor. O meu coração até os seus meu Rei e meu Deus, como são felizes o que habita em tua casa. Louva-te sem cessar. Como são felizes o que em ti encontra sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Barca, faze dele um lugar de fonte. A chuva de outono também enche de cisterna. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha o Deus que é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos atos do Senhor do que 1000 outros. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ó Senhor Deus, é só escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, eu te apresento, Senhor, este culto. Ó Deus, vem com teu poder, vem com tua graça, Senhor, sobre nós. Que o teu Espírito Santo nos envolva, Senhor. Venha, Deus, entrar em nossos corações. Que os nossos corações, Deus, estejam alinhados com a tua palavra. Que a tua Shekinah, Senhor, nos envolva com o teu poder. Que possamos estar atentos, Senhor, a ouvir a tua voz, a tua palavra. Que tudo, Senhor, que irá ser realizado, Senhor, neste lugar, Senhor, venha, Senhor, trazer transformação em nossa vida, possa impactar, Senhor, nossos corações. Que o Espírito Santo, Senhor, nos conduza, Deus. Que os teus céus, que o teu poder, Senhor, venha descer sobre cada um de nós neste momento, Deus. Em nome de Jesus. Que está no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja esse lugar. Santificado seja esse lugar. Santificado seja esse lugar. Santificado seja esse lugar. Santificado seja. Pai nosso que estás no céu,
que venha e permaneça, teu reino inabalável, 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 que venha e permaneça, teu reino inabalável. Que venha e permaneça. Só a igreja. Permaneça. Vamos lá, igreja. Levanta o seu clamor. Que venha e permaneça. E que venha e permaneça. Que venha e permaneça, teu reino inabalável. Que venha e permaneça, teu reino inabalável. Que venha e permaneça, teu reino inabalável. Teu reino vem, tua glória vem, vem meu amado, vem meu amado, teu reino vem, tua glória vem, vem meu amado, vem meu amado, teu reino vem, tua glória vem, vem meu amado. Sim, ele vem, teu reino vem, tua glória vem, vem meu amado, vem meu amado. E os seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos são brancos como a neve. Ele vem saltando sobre os montes. Vem meu amado, os seus olhos como chamas de fogo, Meus cabelos são brancos como a neve. e ele vem saltando sobre os montes. Vem meu amado. Teu reino vem, tua glória vem, vem meu amado, vem meu amado. Teu reino vem, tua glória vem, vem meu amado. Só igreja, teu reino. Teu reino. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Declare isso a Ele. Vem meu amado, vem meu amado, teu reino. Meu amado, vem meu amado,
teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Diga assim: o Pai me adotou. Vamos lá assim, ó. O Pai me adotou. Com as suas mãos, diga: teu amor. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Levante suas mãos, declare isso bem alto a Ele. O Pai. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Porque eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, Senhor, tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Espírito de Deus testifica com nosso espírito. Com as suas mãos, diga aí: que somos os teus filhos. 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 Porque o Pai, ei, Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. porque o Pai O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. não sou, Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. não sou mais órfão. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou. Levante suas mãos, diga: suas mãos bem alto, sua voz,
Diga isso bem alto: o Pai me adotou. Eu era órfão, diga ele. Eu era, hoje sou. O Pai me adotou. Seu amor, hoje sou filho. Eu sei que o Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Nada mais busco, nada mais quero de amar-te, ser amado por ti. Nada mais busco, nada mais quero Além de amar a ti, ser amado por ti. nada mais busco, nada mais quero Além de amar a ti, ser amado por ti. Nada mais busco, nada mais quero. Além de amar Levante suas mãos, declare isso a Ele. Nada mais busco. Nada mais busco. Além de amar-te, ser amado por ti. Nada mais busco. Além de amar-te, ser amado por ti. Nada mais busco, nada mais quero. Porque esse é o meu sucesso. Essa é minha recompensa. Te amar e ser amado por ti. Te amar e ser amado. Te amar e ser amado por ti. Oh, esse é o meu sucesso. Esse é o meu sucesso. Essa é minha recompensa. Amar e ser amado por ti. Te amar e ser amado por ti. Por ti, Jesus. E eu vou Me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Sim, Senhor, eu sei. Eu vou me esvaziar Pra você e mais ninguém. pra você, tudo em mim ganhar. Porque eu sei que o teu amor está. Teu amor está ganhando forma. Isso, cante bem alto, diga. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Eu sei que
declare isso mais uma vez, bem alto, diga. Senhor, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, nos dê um espírito de sabedoria, Senhor, nos dê revelação de sabedoria, Senhor, nos dê um espírito de sabedoria e revelação, Senhor, nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Essa semana que se inicia hoje, Senhor, nós consagramos somente a Ti, consagramos somente a Ti, consagramos somente a Ti, adoramos a Ti, rendemos glória e graças a Ti, Senhor. Guarda o nosso coração, afasta todo mal, Senhor, afasta todo mal, Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor. Abençoa, ó Deus, o Brasil, abençoa as nações, abençoa, Senhor, nossa casa, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, nossos inimigos sejam alcançados por Ti, Senhor. Que brasas vivas sobre o altar venham sobre a cabeça de cada um deles, Senhor. Que eles tenham um encontro contigo. Nos rendemos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas. Adoramos o Teu nome e bendizemos somente a Ti, porque só Você é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Toda glória, toda glória, toda glória pertence a Ti. Toda glória. Abençoa essa semana, cada dia, Senhor, que nós estivermos aqui orando. Cada dia que eles estiverem trabalhando, Te adorando no trabalho, Senhor. Te adoramos lá fora, Senhor, manifestando lá fora a Tua glória, manifestando a luz, manifestando o Teu caráter, Senhor, em cada negócio, em cada conversa, Senhor, manifestando o Teu caráter em cada conversa, em cada negócio, em cada projeto, manifestando o Teu caráter, para que o mundo possa ver em nós a Tua glória, para que o mundo veja em nós e Te glorifiquem, Senhor, e glorifique o Teu nome, Senhor. Abençoe a casa, abençoe a esposa, o marido, os filhos. Espírito de Deus, vem, Senhor, toma a direção desse ambiente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Miguelito. Olha o Miguelito aí, irmãos. Homem de Deus. Vem aqui, Miguelito. Vem aqui. Um homem de Deus aqui, vira para lá. Estenda as mãos para a gente orar por ele. Estenda as mãos, vamos abençoar Miguelito. Amém? Os profetas do Senhor aqui, ó. Futuro pastor da Quadrangular. Futuro homem de Deus. Futuro pai de família. Deus amado, em nome de Jesus. Abençoa o coração de Miguel, Senhor. O nascimento dele, Senhor. Abençoa o espiritual dele. Abençoa, ó Deus, que o teu Espírito Santo cubra, o abençoe. Ele é teu e ele foi consagrado a ti, Senhor. Abençoe a mãe, o pai. Deus, dê um espírito de sabedoria a Miguel, de revelação a Miguel, Senhor. Livra da doença. Livra das más companhias no futuro, Senhor. Que a tua luz venha se manifestar e brilhar na vida dele. Nós abençoamos Miguel em nome de Jesus. Amém. Agora senta ali, vai lá. Agora vamos orar para o Bernardo. Vem cá, Bernardo. Vira para cá, para lá. Assim. Assim. Pronto, pode me agarrar, agarra aí. Estenda as mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aleluia. Miguelito é de Jesus. Abençoa, ó Deus, o Bernardo, Senhor. O coração de Bernardo, a alma de Bernardo. A mente de Bernardo, Senhor. Que o teu Espírito alcance a casa dele, os pais, a mãe. Deus, toda maldição. Tudo aquilo, Senhor, que tiver o mundo planejando contra a vida dele, nós repreendemos agora. Traz a tua glória, a tua sabedoria. Abençoa o Bernardo, a família, os ambientes que ele estiver. Põe luz, cobre ele com teu sangue. Eu abençoo o Bernardo em nome de Jesus, Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Daniel, vamos lá, Daniel. Desliga o celular, Daniel. No culto você não é para ver celular. Celular você vê em casa. No culto é para adorar a Deus. Tá perdido, né? Tá perdido? Tá não? Então vira para lá. Estenda as mãos. Vamos abençoar o Daniel também. Em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos o Daniel. Mais um profeta do Senhor. Nós repreendemos todo o mal. Que o diabo não coloque as mãos sobre a vida dele, Senhor. Cobre ele com teu sangue, Jesus. Ele é teu, Senhor. Nós abençoamos o Daniel. Ó Deus, em nome de Jesus, na sua geração ele manifesta a tua glória, Senhor. Que na sua geração, Senhor, ele seja um homem de caráter, de princípios. Que na sua geração ele seja um homem, Senhor, guiado pela tua palavra, pelo teu poder. Afasta as más companhias, abençoe o seu futuro e derrama luz e glória sobre a vida dele. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Essa aí é os nossos futuros pastores, futuros homens de Deus. Principalmente homens, futuros homens de caráter, de valores, de princípios, que aprendem desde cedo a amar a Deus. Quem ama a Deus não entra em rascada, irmãos. Quem ama a Deus não é mau caráter. Quem ama a Deus não trai. Quem ama de verdade a Deus anda por lugares que o Senhor se agrada. Quem ama a Deus é diferente, irmãos. Amém? Quem ama a Deus é diferente. Eles têm que aprender a amar a Deus. Todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Paz seja com todos, amém? Glória a Jesus. Irmãos, bom estarmos aqui. E veja como o tempo passa rápido, né? O tempo já passou. A gente estava aqui domingo passado e agora a gente também já está em mais um domingo aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Irmãos,
eu quero, antes de começar a falar sobre, que eu vou continuar a pregar a respeito da nossa série de pregação sobre habitando em Cristo, estamos falando sobre João 15, um estudo sobre João capítulo 15, mas de uma forma dinâmica, em que mesmo se talvez você não veio domingo passado, não tem problema, porque você não vai ficar tão perdido assim, que você vai compreender. Amém, irmãos? Amém? Quem está comigo aí? Amém? Então, irmãos, eu peço uma coisa para que vocês façam agora. Quem tem celular aqui? Todo mundo está com o celular aí? Ou pelo menos a maioria? Coloque o seu celular no silencioso. Ou desligue-o. Faça um dos dois. Meu celular só vive no silencioso. Se você ligar para mim, você talvez não vai ter sucesso não. Mas se você falar no zap, é mais fácil de eu atender. Então, assim, eu já ando com o celular no silencioso. Porque assim, ninguém liga para mim mesmo. Quase ninguém liga para mim mesmo, então eu já adianto, né? Mas assim, quando chegar na igreja, irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Coloque o seu celular no silencioso, para que nenhum som, tanto de ligação quanto de notificação, venha a chegar no seu celular e atrapalhar o momento da reunião. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero indicar aqui para vocês 2 livros a respeito do estudo sobre o fim dos tempos. São 2 livros que eu e o pastor a gente estava conversando a respeito. E a gente sabe, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo em que é necessário nós estudarmos e entendermos melhor a respeito do final dos tempos do Apocalipse. As pessoas acham que a palavra Apocalipse é fim do mundo. Quem é que acha que Apocalipse é fim do mundo? Ou já achou? Já achou ou não? Apocalipse não significa fim do mundo ou fim dos tempos. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação. Agora, revelação de quem? De Jesus Cristo. A revelação ali é de Jesus Cristo. Irmãos, sabe por que a igreja hoje mal lê ou estuda ou se fala a respeito do livro de Apocalipse? Quando você escuta falar, irmãos, abra no livro de Apocalipse, qual é a sua sensação? Medo. Muitos têm medo. Muitos já têm um certo receio de ouvir até o nome Apocalipse. Que a pessoa já fica receosa. Irmãos, infelizmente, quem pôs esse medo em nós foi o próprio diabo. Sabe por quê? Porque nesse livro é o livro que vai falar a respeito da sua derrota. Da derrota do diabo. Irmãos, o próprio diabo, cegou e pôs medo na igreja para que a igreja não estudasse ou não lesse o livro de Apocalipse. Para que ela não tome posse da vitória que já tem sobre o diabo e os seus anjos. A palavra de Deus vai dizer lá, Apocalipse vai nos afirmar, Apocalipse capítulo 15, que o diabo e os seus anjos serão lançados, tanto o diabo quanto o inferno, o anticristo, todos serão lançados no lago de fogo. Já está dito, já está profetizado. Mas o diabo, ele insiste ainda em fazer com que nós não estudamos ou lemos a respeito do Apocalipse. Então, eu quero mostrar para vocês esses 2 materiais a respeito do Apocalipse e que falam a respeito da profecia bíblica. O primeiro livro se chama As Afirmações Impressionantes da Profecia Bíblica, Informações Úteis Diante da Insegurança de Nossa Época. Esse é o livro. Esse livro aqui, irmãos, vai falar a respeito sobre a profecia bíblica. Quais profecias já se cumpriram? Você sabe? Quais profecias a respeito da vinda de Jesus já se cumpriram? Quais ainda vão se cumprir? Esse autor aqui, o Mark Hitchcock, ele é especialista no assunto do fim dos tempos. E ele vai trazer, nesse livro, nessa leitura, profecias que já foram cumpridas e profecias que ainda vão se cumprir. E como nós podemos analisar os sinais dos fins dos tempos. Também tem um outro livro aqui a respeito do Apocalipse, mas também do mesmo autor, só que com outro tema. O livro se chama A Apostasia Vindoura, expondo a sabotagem do cristianismo. Um dos maiores sinais
da volta do Senhor é a apostasia. A apostasia é o que, Tiago? É o esfriamento do amor. O esfriamento do amor, porque ele diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas amor de quem? Quem é esse amor? O mundo lá fora ou a igreja? De quem que ele está falando? Irmãos, a apostasia é um dos sinais que mais irá atacar a igreja de Cristo. E você precisa estar preparado. Escute, em nossa época, o mundo parece estar perdendo o controle, criando medo, confusão e incerteza, além de violência, pestilência, epidemias e até pandemias, é o que nós estamos vivendo. A Bíblia prediz um grande afastamento de Deus no fim dos tempos. Estudiosos bíblicos chamam isso de a grande apostasia. Estamos vendo evidências atuais na igreja desta era que rejeita a sã doutrina? Será que nós estamos vendo isso hoje? Como está a igreja de Cristo? E é um dos sinais, além dos outros, que nós devemos estar prestando muita atenção. Então, esses 2 livros, a respeito desse assunto, estão custando o valor de R$30. Somente R$30. Então, você pode adquirir esse livro. Se você quiser também, você pode passar no cartão, que nós aceitamos cartão, e você pode dividir até, se você quiser, em 2 vezes sem juros. Nós conseguimos passar para você. Então é importante, irmãos, que nós estejamos atentos. Em breve, quando o nosso estudo a respeito da oração encerrar, nós vamos fazer um estudo do Apocalipse aqui na igreja, respondendo perguntas a respeito do fim dos tempos. Então, assim, já é bom você já começando a se preparar, porque esse é um assunto, irmãos, que nós estamos negligenciando e o que nós estamos mais prestes de viver. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos comigo e eu quero orar. Pai amado, nós te agradecemos, Jesus, porque Tu és bom. A Tua misericórdia, ela dura para sempre. E nós queremos, Pai, Te exaltar sobre todas as nações. Nós queremos Te exaltar acima de todas as coisas. Tu és, Senhor, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Venha sobre nós nessa noite, Pai. Nos conceda o espírito de sabedoria e revelação, Pai, para que possamos ser cheios, ser plenos do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos, Pai, estarmos plenamente conhecedores, sermos conhecedores de Ti, Pai, conhecer plenamente e ser plenamente conhecido. Esse deve ser o nosso maior desejo. Espírito Santo, tire toda a distração dos meus irmãos, todo sono, tudo aquilo que possa trazer, Pai, distração, para que eles não venham ouvir a palavra. Nesse momento eu repreendo todo o mal, toda distração, toda inquietude, tudo aquilo que possa impedir deles ouvirem a palavra e de estabelecer a semente nos seus corações. E que o Espírito da verdade possa fluir nesse lugar como um rio de águas vivas, trazendo cura e restauração sobre todos nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém? Estou achando vocês tão quietinhos hoje, tão cansados. Vocês almoçaram hoje? Jantaram antes de vir? Acho que a metade não, né? Que é muito cedo também, né? Mas não fez nem um lanchinho, irmão, antes de vir. Fazer pelo menos, né? Fazer um lanchinho, uma boquinha. Irmãos, a gente vai continuar hoje. Pode colocar aquela imagem para mim. Hoje a gente vai continuar nossa série de pregação a respeito de João capítulo 15. Habitando em Cristo, esse é o segredo de nós cultivarmos uma união com Deus. Abra comigo em João capítulo 15. Eu quero ler só o versículo 5, para que eu possa situar vocês novamente. João capítulo 15. Isso. João 15, verso 5.
diz assim: eu sou a videira. Diga assim comigo: eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Pois sem mim, o que diz? De novo, pois sem mim, nada podeis fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos. Isso é o básico de nós compreendermos aqui. Semana passada, nós ouvimos a respeito de como dar fruto, de como permaneço em Cristo e de como Cristo permanece em mim. E hoje eu quero passar para vocês de como eu cultivo no Senhor, como é que eu faço para orar lendo a palavra, porque orar lendo é orar e ler a palavra, é orar e ler ao mesmo tempo. Você ora lendo a palavra, você ora a palavra. Então, como que orar a palavra é precioso e eficaz e diz que você está permanecendo em Cristo. E como você pode fazer isso e também como devemos manter uma comunhão com o Espírito Santo. Porque é o principal. Depois do capítulo 15, Jesus vai falar a respeito do Consolador ou o encorajador. Na minha versão diz o encorajador. Acho que foi o termo sobre o Espírito Santo que eu nunca tinha ouvido. Ele também é encorajador, amém, irmãos? Ele é encorajador. Então, depois que Jesus explica a respeito de como você deve habitar em Cristo, ele vai trazer para você essa comunhão que você precisa manter com o Espírito Santo. Isso você lê nos capítulos 16 e 17. Mas precisamente no 16, que ele vai falar sobre o Espírito Santo e que ele enviará o Espírito e que o Espírito habitando em você traz comunhão juntamente com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Passa para mim, por favor. Falando com Jesus. Como é que a gente fala com Jesus? Sabe, irmãos, oração, orar e ler a palavra é um dos métodos e uma das formas mais preciosas de como nós podemos habitar em Cristo. Porque nós declaramos a palavra. Lembra da semana passada dos 3 pontos que eu falei a respeito de como nós permanecemos em Cristo? Quem é que lembra? É importante a gente anotar, né, irmãos? Por isso que é importante a gente estar anotando. Como é que eu faço para permanecer em Cristo? Sabe, eu não quero que isso aqui seja mais uma palavra ao vento, para que faça efeito no seu coração. Não é possível que ninguém lembre disso. Esse é o problema, esse é o nosso problema. E sabe, irmãos, se nós não consertarmos esse problema, a nossa vida não vai adiante. Por quê? Porque nós não damos o real valor a quem Cristo é. Nós não damos o real sentido para quem Cristo é. Como é que eu faço para permanecer em Cristo? Eu falei 3 coisas que a gente faz para permanecer em Cristo. Primeira coisa, conversando com Deus. Segunda coisa, aplicando as suas promessas. E terceira coisa, obedecendo a sua liderança. Vamos lá. Primeira coisa, qual é? Segundo, aplicando as suas promessas. E terceiro, obedecendo a sua liderança. Vamos lá. Primeiro, conversando com Deus. Diga assim comigo, conversando com Deus, aplicando as suas promessas e obedecendo a sua liderança. Isso é muito importante, você precisa anotar isso. Isso é como você permanece em Cristo. É dessa forma que você permanece em Cristo. Você permanece nele conversando com ele, aplicando as promessas dele e obedecendo a sua liderança. Obedecendo quem ele é. Isso demonstra que você permanece nele. Agora, como ele permanece em você, já é outra coisa. Mas ele quer primeiro o nosso passo. Lembra que eu disse? Lá em João 15 está dizendo assim, ó. João 15, já está aberto aqui, ó. Eu só vou fazer lei. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Primeiro, quem é que tem que permanecer? Eu. Verso 4 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quem é que permanece primeiro? Eu. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Primeiro, nós permanecemos nele e depois ele permanece em nós. Mas nós que temos que dar o primeiro passo.
Nós que temos que dar, somos os primeiros a falar, a nos comunicar, a habitar nesse lugar com Cristo. Porque quem precisa ser transformado é eu e você, não é, irmão? É eu e você. Porque eu acho que Jesus não precisa de transformação, precisa? Deus precisa ser transformado ainda? Então, quem precisa é quem? Nós. Então, irmãos, você precisa entender isso. E aí, falar com Deus é a principal atividade de permanecer em Cristo. Diga assim comigo, falar com Deus é a principal atividade de permanecer em Cristo. É a principal. Aplicar as suas promessas e obedecer a sua liderança faz parte. Mas a principal que não pode faltar é conversar com Deus. É falar com Deus. O estudo da Bíblia nos leva a conversar com Deus, dando a Ele, dando o material de conversação para a nossa vida de oração. Irmãos, é a partir disso aqui, ó. Eu preciso de um material de conversação. Como é que eu vou falar com Deus se eu não sei quem Deus é? Lembra que eu falei isso quinta-feira? Como é que eu vou conhecer Deus? Como é que eu vou adorar meu Deus? Falar com Deus que eu não conheço, que eu não sei quem Ele é. Muita gente vê aí, né? Que a gente mais vê nas ruas, em carros. Deus é fiel, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, sim. Mas somente dizer que Deus é isso e não compreender por que Ele é, fica difícil. Por que Deus é amor? Você sabe por que Deus é amor? Qual o versículo que me diz isso? Aonde está na palavra que me diz que Ele é amor? Quem sabe? 1 João? 1 João fala isso. Mas alguém sabe? João 3,16, é o famoso. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus é amor. Agora, muitos de nós sabemos que Deus é amor. Quem sabe que Deus é amor aqui? Todo mundo, né? Mas aonde você sabe que Deus é amor? Você precisa procurar. Por quê, irmãos? Como é que você vai orar e pedir assim, Senhor, eu sei que Tu é amor. Põe amor no meu coração. Mas como você vai conversar com Ele? Você precisa ir na palavra. Em João 3,16, João vai dizer assim, porque Deus amou o mundo. Diga assim, Deus amou o mundo. Então, o mundo aí sou eu. Faz parte de quem eu sou ali. Eu estou incluído no mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Senhor, o Senhor é amor. E o Senhor amou tanto que entregou o seu Filho. Me dê esse amor, Senhor. Eu preciso experimentar esse amor. Mas você precisa ter um material de conversação. Como é que você vai conversar sobre um assunto que você não sabe sobre ele antes? Você não vai conversar sobre o jogo de futebol de Santa Cruz sem saber o que foi que aconteceu no jogo, vai? Você vai chegar para o seu colega e aí vai dizer, olha, rapaz, fiquei sabendo que o Santa Cruz jogou ontem. Mas, e aí? Ganhou, perdeu? Como é que você vai conversar? Você precisa o quê? Saber primeiro. Todo tipo de conversa é assim. Toda. E com Deus não é diferente, irmão. Veja, simplesmente falar as verdades da palavra de volta para Ele. Quando nós lemos, isso torna a oração agradável. Irmãos, o maior desafio do diabo, maior desafio não. O maior plano que ele tem é de tornar a oração desagradável. Ele quer fazer com que a sua oração se torne desagradável. De todo jeito. E o que ele vai fazer? Ele vai pôr toda a distração do mundo para tornar a oração desagradável. Até a música que você colocar, pode acontecer alguma coisa e você se estressar. Então assim, o diabo, ele quer que a oração seja desagradável, para você não orar. Porque se algo está desagradável, eu não faço. Faço? Nós não fazemos, irmãos. Irmãos, mas como é que eu torno a oração agradável? Orando, lendo a palavra. Praticando a oração, lendo a palavra. Eu preciso orar lendo a palavra. Quem já orou aqui lendo um salmo? É isso, irmão. Você talvez já faz, mas não sabia que fazia. Só que com qual regularidade você faz isso?
Essa é a pergunta. E você faz isso com outros textos da palavra? Porque quando a gente vai para a oração, que a gente começa a falar com Deus, a gente tem tanto problema, que a gente não sabe por onde começar, né? Tanto problema que a gente não sabe por onde começar. E aí, irmão, se você vai entrar na oração com muito problema, eu aconselho você já procurando um versículo da Bíblia que combate o seu problema. Pedro vai dizer assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Já entre na oração dizendo esse versículo. E orando ele, Senhor, a tua palavra me diz. Sempre dizendo assim, Senhor, a tua palavra me diz. É a tua palavra, Senhor. Eu não estou inventando nada, a tua palavra me diz. Por que, Tiago? Por que é importante dizer que a tua palavra me diz? Porque, irmãos, é quem ele é e é o que ele faz. Confirma nosso coração. Isso é aplicar as suas promessas em nós. Isso é dizer para Deus, Senhor, tu és fiel, porque a tua palavra diz. Não é porque o adesivo do carro do meu irmão diz que tu és fiel, não. Não é porque está dizendo assim, Deus é fiel. Irmão, tem gente que acha que é aquele famoso ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Tem gente que acha que está na Bíblia, viu? Tem gente que acha que está na Bíblia isso. Mas não está não, irmão. Agora, tem gente que vai orar e diz, Senhor, eu estou tão cansado, mas a tua palavra me diz, Deus ajuda quem cedo madruga. É o quê? Hã? Como assim? Deus ajuda quem cedo madruga. A tua palavra diz isso. Muitas vezes a gente vai dizer a palavra, vai orar a palavra e ora errado, viu? Cuidado, procure o texto na sua Bíblia. Todo mundo aqui tem Bíblia, né, irmão? Então, você já tem um material de conversação. Conversar com Deus ao orarmos e lermos a palavra é uma maneira prática de fortalecer nossa permanência em quem? Em Cristo. Oséias capítulo 14, versículo 2, não precisa você abrir. Oséias vai falar a respeito de falarmos para ele palavras de arrependimento. Declararmos palavras de arrependimento ao Senhor e convertei-vos ao Senhor. Oséias vai falar muito sobre isso. Então, irmãos, o primeiro passo que nós temos é pegar a nossa Bíblia e entrar no quarto de oração. Se você, quando vai orar, não leva a sua Bíblia com você, não vai ser muito eficaz a sua oração e talvez não vai ser tão agradável como poderia ser. A partir de hoje, quando você for orar, leve a sua Bíblia com você. Amém. Eu sempre faço isso, irmão. A minha Bíblia sempre está lá, no cantinho do meu quarto. Porque às vezes eu estou orando e aí o Espírito Santo fala um versículo. Aí eu, poxa, eu sei onde está. Eu sei qual é o versículo, mas às vezes eu não lembro. Aí eu vou fazer o quê? Estou com a Bíblia. Procurar. Começo a procurar. Eu tenho uma noção de onde é que está. Aí eu começo a lembrar. Deus diz, nada pode me separar do amor dele. Oxi, Romanos, capítulo 8, vou procurar, eu acho. E eu começo a orar aquilo. Comece a orar, irmãos, a palavra. Você vai ver, vai causar um impacto grandioso na sua vida. E isso vai levar você a habitar mais em Cristo. Passe para mim, por favor. Existem duas grandes categorias de verdades relacionadas a orar e ler a palavra. Quais os benefícios que a oração com a palavra pode nos trazer? E aí ele vai citar aqui duas categorias de verdades. Porque quando você for orar lendo a palavra, você precisa compreender para que eu vou fazer aquilo. E a palavra de Deus, ela fala a respeito do quê? Primeira coisa, para crer. Diga assim comigo, para crer. As escrituras na palavra de Deus, que são focadas em promessas para crer, são passagens que declaram verdades como Deus ama, perdoa, conduz, protege, provê e etc. Primeira coisa, quando você for pegar a sua Bíblia para orar a palavra, você lembra, eu preciso ler textos que me mostrem a respeito do que eu tenho que crer. A palavra dele me diz que Deus perdoa. E se ele perdoa, eu creio que ele perdoa. São palavras para crer. Porque quando você crê, isso vai gerar em você fé. Amém, irmão? Isso vai começar a gerar em você fé. Então, esse é o primeiro passo que você dá quando você vai orar lendo a palavra. Você vai procurar versículos da palavra que informem para você que você deve crer. Deus me ama, porque a palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira.
Então eu creio que ele amou o mundo. Lê passagens da palavra que falem a respeito de que ele é e que pode causar efeito na minha fé. Amém, irmãos? E a segunda grande categoria a respeito de quando você for ler as escrituras orando é para você obedecer. Um você crê, outro você obedece. As escrituras que se concentram em exortações para obedecer a palavra de Deus são passagens que nos ordenam a andar em pureza, refrear nosso discurso, servir aos outros, dar tempo e dinheiro a Deus ou etc. Então, assim, são palavras que dizem para eu obedecer. Palavras nas escrituras que me diz, eu tenho que obedecer. Lá em João 15 mesmo, fala, permaneça em mim. Isso não é um, se você quiser, você permanece em mim, é? É o quê? Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Então, isso é para você obedecer. Quando diz assim, viva no Espírito, anda no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Paulo está dizendo lá para você fazer o quê? Se você quiser, você vai viver no Espírito? Isso é para você fazer o quê? Obedecer. Então, leia palavras nas Escrituras para aumentar a sua fé. Se você tem problemas com o pecado, se você tem problemas com certo tipo de circunstância, dificuldade e problema, e até para obedecer, você precisa ler textos a respeito que me dizem que eu tenho que obedecer. E quando você terminar de ler o texto, você diz assim para o Senhor, Pai, me ajuda a viver no Espírito. Me ajuda a andar no Espírito. E lendo aquilo todo dia, toda semana, colocando aquilo na cabeça. Se você passar uma semana só lendo Gálatas capítulo 5, verso 1, ande no Espírito, não satisfarei a vontade da carne. Ande no Espírito. Se você passar uma semana lendo isso, todo dia, irmão, aquilo é um soco em você. E você vai, meu Deus, eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que andar. Mais para frente eu vou mostrar isso. Então, são essas duas grandes categorias. Você tem que ler textos na palavra para crer e outros para obedecer. Quais são, irmãos? Primeiro e segundo? Beleza. Vamos lá, passa para mim. Irmãos, nós dialogamos com Deus enquanto lemos a sua palavra, orando de volta a Deus promessas para crer. Nós oramos de volta para Deus as promessas que Ele já me disse a respeito de mim, a respeito do que vai acontecer comigo, a respeito do que Ele tem para mim. Jeremias 29:11 diz o quê? Quem sabe? Famoso versículo, né, irmão? É o quê, pastora? Fale. Não, Jeremias 29:11. O que diz lá? Eis que tenho planos, né? Para vós. Planos de trazer esperança, paz e não de causar dano. Então, isso é o quê? Promessa. Então, quando eu começo a orar, Jeremias 29:11, eu vou ter que abrir, porque desse jeito, irmão, a gente tem que aprender a ler mais a Bíblia, viu? Senão a gente vai ficar sem material de conversação. Jeremias 29:11 diz assim, ó. Se você não quiser abrir, não tem problema. Diz assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês. Ai, meu Deus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. É Deus que está falando isso. Não é Jeremias, não, é Deus. Diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual desejam ou anseiam. Irmão, é a palavra que está me dizendo isso. Isso é uma promessa dele para a minha vida. Isso é a palavra dele. Então, por que eu vou andar cabisbaixo? Por que eu vou andar triste? Angustiado, deprimido? Se ele diz que tem plano bom para mim. Eis que tenho planos. Eis que tenho planos de bom. Porque eis que tenho plano para vocês. Tenho um plano para vocês. São planos de bem e não de mal. Então, irmão, você precisa agarrar isso. E isso é orar as promessas de Deus. Orarmos as promessas. E a gente faz isso, a gente ora as promessas de Deus de duas formas, duas maneiras. Veja aqui nesse versículo de João 15, verso 9 diz:
como o Pai me amou, também eu o quê? Vamos lá. Quando eu terminar de ler aqui, você vai dizer o outro, beleza? Como o Pai me amou. De novo, como o Pai me amou, permaneça no meu amor. Também eu vos amei. É uma promessa. Também eu vos amei. Como o Pai me amou, também vos amei. Então, isso é a promessa dele para nós. E isso nos fortalece. Então diz, meu Deus, veja, eu acho que você não entendeu o texto. Como o Pai me amou, eu também te amei. Meu Deus, Jesus me ama como o Pai amou Jesus. Meu Deus! Irmãos, não existe maior amor do que esse. Com a mesma profundidade do amor que Deus ama Jesus, Jesus ama a gente. Aí eu vou ficar, fulano não me ama, ninguém me quer. Ei, é que você não entendeu. É que você não aplicou as promessas de Deus na sua vida. Já está escrito. Primeiro, agradecemos a Deus. Diga assim, agradecemos a Deus. Primeira coisa, agradeça a Deus por uma verdade em particular. Nós transformamos essas verdades em simples declarações de agradecimento ou confiança. Diga assim sempre, ó, obrigado que me ama como o Pai te ama e que você me perdoou. Vamos orar isso para ele? Diga assim, obrigado, Jesus, porque você me ama como o Pai te ama e que você me perdoou. Simples, agradeça a ele. Pegue o versículo da Bíblia que diz isso, como no caso João 15 é um exemplo, e aí no exemplo de Jeremias 29:11, você diz assim, Senhor, muito obrigado, porque os teus planos são de bem e não de me fazer mal. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Pai. Ore, agradeça, primeira coisa, agradeça. Quando você lê o texto e vê uma promessa, Tiago, como é que eu sei? Como é que eu identifico uma promessa nas Escrituras? Quando Deus está falando algo para nós, para os seus discípulos, para os seus profetas. Quando Ele fala algo para alguém. Lá em Gênesis você vê que Deus declara para Abraão e diz assim, farei-te uma grande, e aqueles que te abençoarem, esses serão o quê? Abençoados. E os que te amaldiçoarem, isso é promessa para a nossa vida também. Então você diz assim, Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra me diz, aqueles que me abençoam, que o Senhor vai me abençoar e abençoar aqueles que me abençoarem. É promessa. Isso é promessa, viu? Isso é promessa de Deus. Então diz assim, ó, aí ele vai dizer, ou você pode declarar também, confio que você me guiará e proverá para mim e me protegerá. Sempre agradeça a ele, amém? Passa para mim, que eu já estou atrasado. Em segundo lugar, para revelar ou liberar mais. Como assim, Tiago? Depois que você agradeceu, peça para ele liberar mais. Senhor, libere mais desse teu amor. O Pai, como o Pai me amou, eu também vos amei. Então, Senhor, libere mais desse amor. Eu já agradeci porque o Senhor me ama como o Pai me ama. Agora eu te peço, libere mais do seu amor. Ele vai dizer, ó, mais sobre uma verdade específica para nós. Por exemplo, Jesus, revele-me o quanto você me ama e perdoa. E a certeza da sua provisão. Ou, Pai, libere sua orientação, provisão e proteções prometidas. E ali tem também um exemplo de Efésios 1:17, que vai dizer para a gente, que Paulo vai falar, que o Pai vos conceda o espírito de sabedoria e revelação. É a revelação de Deus. Então, assim, quando você orar, primeiro por agradecimento, no texto da palavra, você ora e pede a Ele, Senhor, libera mais do teu amor. Senhor, libera mais, me revela mais sobre essa promessa, sobre a promessa que o Senhor diz que tem planos para mim. O Senhor tem planos para mim, meu Pai. Sabe? E, por favor, chame Deus de Pai. Chame Deus de Pai. Não é só Senhor, Ele é Senhor, amém? Ele é o meu Senhor e Salvador, mas Ele é meu Pai. Então eu corro para o Pai. Peça ao Pai. E sempre que você pedir, porque quando você ora para pedir, no final, é em nome de Jesus, amém. Pedir. Agora, quando é ao Espírito Santo, você diz assim, você diz, Espírito Santo, eu quero uma comunhão mais com você. Orar, irmãos, orar ao Espírito Santo é algo que a gente não faz. Porque a gente costuma achar que o Espírito Santo é só o sentimento ou arrepio que causa na igreja.
E se eu for falar sobre isso, eu vou ficar aqui a noite todinha. Passa para mim, por favor. Ó, irmãos, nós dialogamos com Deus quando lemos a palavra. Nós dialogamos com Deus lendo a palavra. É a forma de você falar com Deus. E oramos de volta a Deus exortações para nós obedecermos. Ele me diz que eu tenho que permanecer nele. Vou permanecer nele. É o que ele me diz para fazer. Não vou ficar teimando. Tenho que permanecer nele. Aí ele vai dizer, ó, como o Pai também eu vos amei. E depois, permanecei no meu amor. É isso aqui. Isso aqui é a obediência. Essa aqui é a parte da obediência. Isso aqui é o que você faz. Isso aqui é o que você declara. Que foi, também eu vos amei. É a promessa de Deus para você. E aí a promessa lhe fortalece. Mas você tem que estar... Bota o pé no chão e permaneça no meu amor. Ele manda você permanecer no amor dele. Permaneça no meu amor. Primeiro, nos comprometemos a obedecer a Deus. A primeira coisa. Da maneira específica estabelecida em uma passagem bíblica. Faça declarações para obedecer a palavra ao ler passagens sobre obediência. Declare assim, ó, um exemplo. Eu posiciono o meu coração para permanecer em você. Para obedecer a você com minha fala, tempo, dinheiro e etc. Ei. Primeira coisa, você tem que fazer o quê, irmão? Vamos lá, irmão? Eu falei aí, primeira coisa aí, você tem que fazer o quê? Obedecer, irmão. Obedecer. Quando você estiver lendo passagens que falam a respeito de obediência, você precisa compreender e declarar, Senhor, eu me posiciono, eu posiciono meu coração para permanecer em você e para obedecer a você com a minha fala, com o meu tempo, o meu dinheiro. Eu quero obedecer a você com tudo que eu sou. Com tudo que eu tenho. Não, tá bom. Com tudo que eu tenho. Em segundo lugar, pedimos a Deus que nos capacite a obedecer. Primeiro você se compromete a obedecer. Depois você faz o quê? Pede a Deus para que Ele lhe capacite para obedecer. Há uma verdade particular vista nas Escrituras. Peça ajuda a Deus para ter sabedoria. Falta você sabedoria? Peça a Deus. Tiago vai falar isso. Motivação, disposição para obedecer em áreas específicas. Por exemplo, ore assim: Pai, ajuda-me a permanecer em Ti, a controlar minha fala, a usar meu tempo e dinheiro em obediência, Senhor. Capacita-me a Te amar como fez Davi. Simples. Pai, me ajuda. Me ajuda a obedecer com a minha fala. Me ajuda a ficar calado, Senhor. Me ajuda a ficar calado. Me ajuda a falar só o necessário. Se Ele diz assim, se você tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Vamos lá, passe para mim. Vamos orar, ler a palavra 10 vezes mais se agendarmos tempo para isso. Se você agendar o seu tempo para orar, ler a palavra, você vai fazer isso muito mais vezes ao dia. Mas você precisa de quê? De organização. Você precisa de disciplina. Se orarmos somente quando a oportunidade se apresentar, então não faremos isso da mesma forma. Você só ora na dificuldade, só no problema, só quando a situação difícil aparece, mas não cultiva uma união com Deus. Porque, irmãos, permanecer com Cristo, em Cristo, quando você querer permanecer em Cristo quando está tudo ruim, é moleza, é fácil. Eu quero ver você querer permanecer em Cristo na paz, por força própria, e não porque alguma coisa está empurrando você. Você desejar permanecer em Cristo. Porque muitos, não, Senhor, tá um negócio aqui, um negócio ali, está apertando, vou correr para junto de Jesus. Depois, corre, foge. Não é assim. Orar lendo a palavra não nos faz ganhar o amor de Deus, viu? Você não faz nada para Deus amar mais você ou menos você. Nada. Não precisa você fazer nada. Ele vai dizer lá, Ele amou o mundo. O mundo lá fora faz o que faz e Ele ainda ama. Aí você quer achar que é cocada, né? Cocada preta, né? Especial. Você é a cocada preta de Jesus, né? Você é a cocadinha de Jesus, a última bolacha do pacote de Jesus, né? Não é assim, né, irmão?
Não, veja, não é orando mais que você acha que Deus vai te amar mais. Ou muitas vezes a gente acha que Deus está amando mais a gente quando a gente começa a ganhar muita bênção, né? Quando muita bênção, coisa boa começa a acontecer com a gente Jesus, o Senhor está me amando tanto. Ei, você não faz nada para Ele amar mais ou menos você. Pelo contrário, mesmo que a gente faça mais, ainda é insuficiente. Orar lendo uma palavra não nos faz ganhar o amor de Deus. Este ato nos posiciona para recebermos mais. Ou seja, orar lendo a palavra posiciona você a receber mais de Deus. Mais que vem de Deus. Mas você precisa se posicionar. Se posicionar e declarar para Deus. Olha, uma maneira de estabelecer mais horários agendados da leitura da palavra em nossa programação é abrir mão de algumas atividades que ocupam o nosso tempo livre. Sabe quando você está com um tempinho livre? Aí você, vou assistir aquele jogo agora. Aquele futebol. Mas sua vida de leitura e de palavra e de oração está uma negação. Aí você fica lá 2 horas na frente do jogo. Aí depois termina o jogo, você vai e se ocupa com outra coisa. Aí no final da noite, poxa, estou tão cansado, nem deu tempo de orar. Ô infeliz, abençoado, não tinha as 2 horas do jogo? Por que tu não tirou aquele momento? Não, porque é meu time, é sagrado. É sagrado. Irmão, nada contra você assistir futebol, não. O problema é você deixar para querer fazer as coisas para Deus quando você tem um tempo livre. Porque se você já orou de manhã, já leu a palavra de manhã, amém, já tirou um tempinho, agora, não, beleza, vou assistir meu jogo. Mas, sabe, se você não cultiva isso e depois no final do dia, eu nem tive tempo para orar hoje. Ou atribulado, como diz meu amigo Igor. Tribulação demais. É por isso que o cara pergunta, já orou hoje? Por causa disso. Porque tem gente que só misericórdia. Então, irmão, nunca diga, poxa, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Tem. No tempinho livre, tempo vago que você tem do almoço, do lanche, sabe aquele tempinho livre que você tem? Para um pouquinho, vai orar. Se você não consegue ler direito, mas ore. O importante é orar. Mas orar lendo a palavra é muito eficaz e torna a oração mais agradável. Passa para mim, por favor. E agora, já terminei a primeira parte de hoje, que fala a respeito de orar lendo a palavra. Se você praticar tudo aquilo que eu mostrei, fazer tudo aquilo que eu disse ali, a sua oração será muito mais agradável. Amém. Muito mais eficaz. Você precisa forçar. Quando você for orar, como eu já disse, entre, pegue sua Bíblia, comece lendo um salmo, um texto das Escrituras, comece a ler e comece a meditar. Como diz muito minha amiga Edileuza, ruminar, né? Sempre está ruminando. Então, leia a palavra e sempre voltando na palavra. E sempre lendo devagar, irmão. Não leia correndo, não. Você leia, aí como a gente viu no exemplo. O Pai me ama e eu também vos amo. Como o Pai me amou, eu também vos amo. Permanecei em mim. Permaneça no meu amor. Aí, o Pai me ama. Beleza? Aí eu oro. Senhor, por favor, me ajude a compreender o amor que o Senhor tem por mim. O seu amor é muito grande. O Senhor me ama na mesma proporção que o Pai me ama. Isso é fantástico. Mas me ajude a receber esse amor. Eu quero compreender esse amor. Me ajude. E aí, irmãos, agora, quando você começa a orar lendo a palavra, o Espírito Santo ele vai começar a criar comunhão com você. E aí é aqui que a gente entra a respeito da comunhão com o Espírito Santo, que é bem rápido. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14 vai dizer, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É a nossa famosa bênção apostólica, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Irmão, esse texto de Paulo de 2 Coríntios é o texto que ele reúne as 3 pessoas que habitam em Deus para morar dentro da gente. É um negócio espetacular. Irmãos, em oração podemos focar nossa mente em Deus de 2 formas. Em oração a gente foca a nossa mente de 2 formas. 2 maneiras. Primeira, no Pai que está assentado em seu trono glorioso.
Apocalipse 4. E em Deus, o Espírito Santo, que vive em nosso espírito, Romanos 8, 9. Eu preciso falar só desses dois textos de referência aí, que é muito importante você ler em casa. Anote aí para ler Apocalipse capítulo 4 e Romanos 8, verso 9. Só o verso 9. Anote para você ler em casa. Por quê? Apocalipse 4 vai mostrar para você quem Deus é. Toda a gloriosidade de Deus. Ele está sentado no trono branco. João disse, eu vi ele assentado no trono, no mais alto e sublime trono. E os anjos o adoravam, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmão, esse texto é magnífico. É porque eu não estou com tempo para ler ele agora. Mas esse texto é magnífico. Então, antes de você orar, é bom ler esse texto. Sabe, sempre meditar nesse texto, porque ele vai trazer para você quem Deus é. É a majestade dele. E vai mostrar para você quem é Jesus nesse texto. Cabelos como a neve, pés de latão reluzente, olhos como chama de fogo, seu rosto brilha mais que o sol, a sua boca, na sua boca tem o quê? Uma espada afiada, é que nem a música canta, né? A sua face brilha mais que o sol. E assim ele vai dizendo, ali é a característica de Cristo ressurreto, o meu Senhor que está à direita do Pai. Preste atenção aqui, irmão, preste atenção. Você não precisa de ninguém orando por você, sabe por quê? Não aceite que ninguém ore por você, sabe por quê, irmão? Hebreus vai dizer que você tem um intercessor do lado do Pai. Jesus orar por mim, para que eu vou precisar de oração? Aí a fulana fica, ora por mim, irmão, ora por mim, vocês oram por mim, tu ora por mim. Ei, abençoado, abençoada, Jesus é o meu intercessor, é o teu intercessor. Sabe, irmãos, quem gostaria de ter o pastor Elias como seu intercessor pessoal? Quem gostaria? Levante a mão. Quem gostaria? Eu gostaria. Mas eu saber que tem Jesus intercedendo por mim, irmão, nada de desmerecendo o Senhor, viu? E nem a sua oração. Mas Jesus é o nosso maior intercessor. Lógico que eu posso ter alguém orando por mim. Posso. É importante. Mas eu não preciso ficar mendigando a oração de ninguém. Você tem um intercessor junto ao Pai. Hebreus 7, depois você lê lá, Hebreus capítulo 7. Ele intercede por nós. Ele vive para interceder por nós para sempre. Ele está ao lado do Pai agora, dizendo assim, Senhor, abençoa. Pai, abençoe aqueles irmãos da igreja de Campo Grande. Ele está intercedendo por você, irmão. Não tem para onde você correr. Primeiro você vai pensar no Pai, que está sentado no trono, e em Cristo. E depois, o Espírito Santo, que vive em nosso espírito. Romanos 8, 9. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Seus filhos. E ele vai dizer que nós não recebemos um espírito de escravidão. Ontem eu falei sobre esse texto aqui. Ontem, o culto jovem foi explosivo demais. Nós não recebemos um espírito de quê, irmãos? Escravidão. Mas ele nos deu um espírito de adoção. Que clama, Abba, Pai. Irmãos, não é que fala Abba, Pai, é que clama assim, ó, Abba, Pai. O Espírito está dentro de você clamando, Paizinho. O Espírito está dentro de nós fazendo isso, gritando dentro de nós, Abba, meu Pai. Irmão, Ele é seu Pai, independente do que o seu Pai dessa terra fez, Ele é seu Pai. Você recebeu esse espírito de adoção. Então, irmão, quando você começa a entender isso, oxe, eu tenho comunhão com o Espírito, e meu Pai está sentado no sublime trono, oxe, é que nem Jesus diz, pedireis o que quiserem e vos será concedido. Permaneça em mim. Se você permanecer em mim, as minhas palavras em você, faça o quê? Pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Mas por que a gente recebe? Porque a gente pede mal. Tiago vai dizer lá depois. Vocês não recebem por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês não sabem pedir. Sabe por que vocês não sabem pedir? Porque vocês não permanecem em Cristo. E porque vocês não têm a minha palavra, a palavra dele permanecendo em vocês. Passa para mim. Nossa comunhão com ele, com o Espírito, inclui falar com ele. Falar com o Espírito. Irmão, o Espírito Santo é Deus, melhor, é o Deus mais negligenciado na igreja.
Porque a gente acha que o Espírito Santo é só quando a gente está louvando e sente o arrepio. Aí eu senti o Espírito. Ei, o Espírito Santo é uma pessoa, pô. O Espírito Santo não é um poder, não é uma força, não é nenhum sentimento e nenhum arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Assim como o Filho e o Pai também são pessoas. O Espírito é uma pessoa. Ele não nos forçará a conversa. Ele não força nada. Mas uma vez que iniciamos a conversa, ele nos falará de várias maneiras. Inclusive nos dando impressões sutis ou sensibilizando nossas emoções para sentir sua proximidade. Quanto mais comunhão, mais você tem o espírito de discernimento. Quanto mais comunhão com ele, mais sensível você fica a ele. Quanto mais comunhão, mais você chora na presença, mais você se derrama na presença, mais você tem que ter comunhão com ele. E para ter comunhão com ele, você tem que permanecer em Cristo. Porque é um só, eles são um só. Um só, irmãos. Olha, aí que ele vai dizer, a realidade central do novo nascimento é que o Espírito vem viver em nosso... Irmão, você sabe o que é isso? O Espírito vem viver em nosso... O Espírito vem viver em nosso espírito. João 1. O Espírito de Deus testifica com o nosso... que somos filhos de Deus. João capítulo 1. O Santo dos Santos está agora em nosso espírito. Amém. Ei, eu não preciso ir para Jerusalém, para Israel. Irmãos, o Santo dos Santos hoje está aqui dentro. Está dentro de você. Está dentro de você. Você precisa, irmãos, entender isso de forma gloriosa. O Espírito flui de dentro de nós. João 7,38 vai dizer que fluirá em vós como rios de águas vivas do vosso interior. E aí ele vai dizer que essa palavra interior é traduzido como nossa barriga. E mais precisamente como nosso coração ou nosso mais íntimo. É as nossas entranhas. Dentro de nós, ele mora lá. Lá dentro. Porque ele vai dizer que nós somos o quê? O templo do Espírito. E no templo tem o lugar dos santos. Dos santos. A palavra, irmão. É a palavra que está dizendo. Vamos lá, para eu encerrar. Passa para mim. Nós andamos no Espírito na mesma medida em que falamos com o Espírito. Diga assim comigo. Nós andamos no Espírito na mesma medida que falamos com o Espírito. Não tem como você não andar com o Espírito se você está falando com ele. Ou também não tem como você não falar com ele se você estiver andando com ele. Se você anda com uma pessoa, você vai conversar com ela, não? É lógico. Se você anda muito com uma pessoa, você começa o quê? A dialogar, a falar, a conversar. Mesma coisa é o Espírito. Aí as pessoas leem, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? O Espírito vai andar comigo, é? Calma. Você tem que entender o que o versículo está dizendo. O que o versículo está falando? Andai no Espírito. Viva com o Espírito. Por que ele diz andar no Espírito? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa anda junto com outra. Meu Deus, você entendeu isso, irmão? O Espírito anda com outra pessoa. O Espírito anda com outra pessoa. Portanto, não obedeceremos ao Espírito e nem andaremos no Espírito mais do que falamos com o Espírito. Escute, eu vou dizer de novo. Portanto, nós não obedeceremos ao Espírito e nem andaremos nele mais do que nós falamos com ele. Não tem como você andar mais ou obedecer mais do que você andar com ele. Quando você anda com ele, você obedece ele e você anda junto com ele, você fala com ele. Você fala com o Espírito, obedece a ele e anda com ele. Amém, irmão? Veja, a única maneira de superar a luxúria, que é a obra da carne, ou todas as outras obras da carne, é dialogando com quem, irmão? Com o Espírito. Esta é a mesma verdade que permanecer em Cristo. Veja o que diz Gálatas 5:16. Digo, porém, isto: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Sabe o que a gente faz, irmão? A gente foca na luxúria. A gente foca na obra da carne, no pecado. Aí a gente cai no pecado e fica, não, eu tenho que vencer a pornografia.
Não, eu tenho que vencer a mentira. Eu vou focar na mentira, para não mentir, para não cair mais na tentação. Eu vou focar aqui. Aí esquece de andar no Espírito. Paulo disse assim, anda no Espírito. Irmão, é tão simples. Se você andar no Espírito, você não vai nem pensar mais nas obras da carne. É só andar no Espírito, cara. Só andar no Espírito. Mas para você andar no Espírito, irmão, é renúncia, tá? Mas sabe qual é o problema? É que nós fomos ensinados, fomos adestrados e não discipulados. Nós fomos adestrados e não discipulados. Esse é o nosso maior problema. Por isso que a gente não permanece em Cristo. Por isso que a gente não anda no Espírito. Por isso que a gente está escorregando ali e aqui. Por quê? Porque a gente foi adestrado a fazer. E vá para a igreja para receber a bênção, viu? Adestrado. Você foi adestrado a fazer uma coisa na igreja. Vá para a igreja porque o lugar de você receber a bênção é na igreja. Na igreja só para receber a bênção. Aí chega lá, ora, acha que recebeu a bênção. Quando volta para casa, o pecado come solto. E a sua vida toda destruída. Por quê? Porque você não foi discipulado. Você tem que ser discipulado por Jesus, irmão. Amém. Você tem que ser discipulado por Jesus. Quem adestra é o diabo. Mas quem discipula é Jesus. Então, irmão, não foque no pecado. Toda vez que você cair e errar, não foque no pecado. Não, eu tenho que melhorar. Eu tenho que parar. Não, não é assim que você vence o pecado. Você vence o pecado andando no Espírito. Conversando com o Espírito, orando e lendo a palavra e tendo comunhão com Ele. Permanecendo em Jesus, você vai vencer qualquer circunstância, qualquer coisa que acontecer na sua vida. Por quê, irmão? Porque você decidiu andar no Espírito. Bota aí, que eu acho que é o último slide. Ore com frequência, escute isso. Ore com frequência ao Espírito, para que Ele te deixe ver o que Ele vê e sentir o que Ele sente sobre a sua vida, sua família e muitas outras coisas, bem como o que ele vê e sente sobre Jesus, a igreja, a grande colheita, as nações, o fim dos tempos e etc. Ore ao Espírito, sempre dizendo assim, Espírito Santo, me faça ver o que você vê e sentir o que você sente. Vamos lá? Feche seus olhos e diga assim, Espírito Santo, me faça ver o que você vê e sentir o que você sente sobre a minha casa, minha família, minha vida, minha igreja e todas as outras coisas. Quando você for orar, fale isso. Antes de você orar, quando você for começar a oração, você diga, Espírito Santo, me faça ver o que você vê e sentir o que você sente sobre alguma coisa na sua vida. Senhor, me faça ver o que você vê e sentir o que você sente sobre esse problema que eu tenho que resolver amanhã, Pai. Me ajude a ver o que você vê. Como eu vou resolver isso? É o Senhor que vai resolver isso. Se você começar a ter comunhão com o Espírito Santo, irmão, a sua vida vai ser transformada. Quem quer aprender um modelo de oração de comunhão com o Espírito Santo e também aprender a ler a palavra? Quem quer? Quem quer aprender um modelo de oração no Espírito e aprender a ler a palavra de forma correta? Domingo que vem tem mais. E domingo que vem eu vou trazer modelos práticos para vocês de como orar com o Espírito, ou seja, tendo comunhão com o Espírito. Irmão, eu estou fazendo isso todo dia e tem mudado a minha vida. A pastora também está fazendo isso lá em casa e tem mudado a nossa vida, tem mudado como eu oro, tem mudado como eu vejo as coisas e também, irmãos, a minha forma de ler a palavra também tem mudado. E eu quero passar isso para vocês no próximo domingo. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Eu quero agradecer a Deus sobre tudo isso que nós aprendemos nessa noite e que a sua palavra venha tomar posse em nós. Que a sua palavra, porque ele diz que a palavra dele é eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, mais penetrante do que essa espada, muito penetrante. Espírito de Deus, nós oramos, agradecemos a Ti, porque você tem nos dado
todas as oportunidades. É você que tem o controle da nossa vida. Espírito Santo, Jesus, nos perdoe. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas, as nossas faltas, o nosso coração, a nossa mente, nosso entendimento. Espírito Santo, ajude-nos a termos comunhão contigo. Nós queremos ver o que você vê e sentir o que você sente. Mas, Pai, nos conceda o espírito de sabedoria e revelação, para que possamos crescer nesse conhecimento, para que possamos, Pai, orar lendo a palavra, para que possamos praticar a oração lendo a palavra, para que possamos, Pai, tomar posse da Tua palavra, do que a Tua palavra me diz, Senhor. Que a Tua palavra, ela me diz que eu passo por todas as coisas por meio daquele que me fortalece. E Ele está em nós, e a Tua palavra, Pai, nos faça conversar contigo, aplicar as Tuas promessas e também, Pai, nos faz, Senhor, obedecer à Tua liderança. Nós não queremos ser adestrados, nós queremos ser discipulados para a Tua honra e a Tua glória, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmão, a sua vida em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pegue sua oferta, o seu dízimo, para nós orarmos, consagrarmos. Aleluia. Glória a Deus. Pegue na sua mão. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, maravilhoso é você, Jesus. Grandioso, poderoso é você. Você pode todas as coisas, Senhor. Tudo está em Tuas mãos, Pai. Queremos consagrar neste momento os dízimos e as ofertas. Aqueles que estão contribuindo nesta noite. Que o Senhor venha com a sua provisão. Porque o Senhor é aquele Deus poderoso que não deixa nada faltar, Pai. O que nós precisamos é apenas crer de verdade em você. Porque quando nós cremos, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Quando vivemos na dependência de Ti, Senhor, o Senhor sempre cuida de nós e nunca deixa faltar, Pai. Ó Deus, abençoa a cada um nesta noite, Pai, que está contribuindo. Também aqueles que não têm nesta noite, que o Senhor possa estar providenciando, Pai, na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Pode contribuir. Descanso aos meus olhos, até que os meus olhos encontrem no lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Eu não darei Sono aos meus olhos. Levante suas mãos. Até que os meus Feche os seus olhos. encontrem no lugar. Eu não darei Levante as mãos. descanso às minhas pálpebras. Feche os seus olhos. Até que eu seja Este lugar, eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, Permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. eu não preciso sair, é só você ficar. Quero estar nesse lugar. Glória a Deus, glorifica o Senhor. 2 minutos, glorifica a Deus 2 minutos. Glorifica a Deus, glória a Deus. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Glória a Jesus, glória, glória ao Rei, glória ao Rei. Glória ao Rei, glória ao Rei. Glória ao Rei, santo, santo, santo. Santo, 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 santo, santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Se descesse aqui, Se
estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, só você ficar. quero estar nesse lugar, Permanecer nesse lugar, aleluia. até me tornar Glória a nesse Deus. lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Irmãos, a gente tem uma aula prática essa semana. Quem está entendendo a mensagem? Habitando em Cristo, quem está entendendo? Então a gente teve a aula, essa semana vai ter a prova. Essa semana tem uma provinha, um exercício. Já são 2 sábados, né? 2 domingos, já são 2 domingos que ele vem falando sobre habitar em Cristo. Essa semana é a semana do exercício. Qual é o exercício, pastor? Essa semana você vai orar Efésios. Todo dia um capítulo. São 6 capítulos. Começa amanhã. Começando hoje à noite. Você só vai dormir orando Efésios. Cada noite um capítulo. Quem entendeu isso? Anota aí, livro de Efésios. Então hoje à noite, quando eu for deitar, quando a gente orar, a gente vai orar Efésios. Vamos orar Efésios do Espírito, capítulo 1. Amanhã, capítulo 2. E assim, sucessivamente. Quem está entendendo? Diga assim, essa semana tem exercício. Essa semana tem exercícios. Qual livro? Efésios. Escute. Amar a Deus e não amar o próximo é religião. Diga comigo, amar a Deus e não amar o próximo é religião. É o quê? Religião é o quê? O que foi que eu disse que era religião? Amar a Deus e não amar ao próximo é religião. Religião é o quê? Religião é o quê? Amar a Deus e não amar o próximo é o quê? Religião. Vamos lá, irmão, todo mundo? Religião é o quê? Agora presta atenção. Agora amar o próximo e não amar a Deus é idolatria. Vamos ver se você vai acertar. Agora amar o próximo e não amar a Deus é idolatria. Sabia que tem gente na igreja que ama o próximo e não ama a Deus? Sabia que tem gente na igreja que ama a Deus e não ama o próximo? Amar o próximo e não amar a Deus é o quê? Idolatria. Presta atenção. Amar o próximo e não amar a Deus é idolatria. Agora, amar a Deus e não amar o próximo é o quê? Religião. Idolatria é o quê? É o que idolatria? É o quê? E religião é o quê? Oxe, que bugada foi essa aí? É amar a Deus e não amar o próximo. Idolatria é amar o próximo e não amar a Deus. Então amar a Deus e não amar o próximo é religião. Amar o próximo e não amar a Deus é idolatria. É só inverter. É só mudar o disco. Então idolatria é o quê? Idolatria é o quê? É idolatria, né? E religião é o quê? Então escreve. Escreve isso. Vamos para casa? Vamos ficar em pé? Você já vai para casa abençoado. Porque você é bênção. Amém? Você já é bênção. Você é bênção. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse domingo. Obrigado, Jesus, por esse dia maravilhoso. Pela vida dos meus irmãos. Pela vida dessa família. Te agradecemos por cada um, por cada criança, adolescente, jovem, criança, cada senhor, cada senhora, cada homem, cada mulher. Nos dá uma noite de paz, um sono tranquilo, reparador, Senhor. Nos fortaleça com a tua glória, Senhor.
Nos fortaleça com a tua glória, Senhor. Nessa noite, fala conosco ainda. Fale conosco nessa noite ainda, Senhor. Nos converte, Deus. Nos converte, Senhor. Nos converte, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão consoladora do seu Espírito seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre você e tudo que você tem hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Vão em paz, Deus abençoe você no nome de Jesus. Nesse lugar.